Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta, onde você irá aprender um pouco mais sobre os seus direitos e sobre como administrar as suas finanças. Eu sou Elisiane Moreira, apresentadora, advogada e educadora financeira. E hoje eu recebo aqui em nosso estúdio o Will Simões, referência em gestão e aceleração de pequenas e médias empresas, mentor de empresários com mais de 15 anos de experiência, para conversarmos sobre gestão empresarial. Seja bem-vindo, Will, um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado pelo convite. Bom, já quero começar aí pela primeira questão, que acho que todo mundo quer saber. Como que você começou a se interessar pelo ramo do empreendedorismo e como esse ramo se tornou a sua profissão? Bom, como alguns empresários no Brasil, eu vim de família muito simples, né? E eu ouvia os pais falando sempre, olha, a sua maior chance é você estudar muito, porque a gente não tem muito o que fazer por você, só te incentivar a estudar. E óbvio que aí eu fui transcorrendo esse conselho dos pais, né? E entrei em grandes empresas, consegui conquistar alguns empregos realmente. Uhum. E galgando esses cargos, né? Começando de baixo ali, galgando esses cargos, eu percebi que o sonho era um pouco maior. E eu, pelo menos da minha história empresarial, eu não conheço nenhum executivo de empresa que atinja altos que, na verdade, conquiste os seus sonhos, né? Eu não conheço nenhum. Então eu falei, olha, isso aqui está ficando pequeno. Eu atingi cargos altos, diretoria, CEO. Falei, ainda assim falta algo. Não é a linha de chegada. Não é ali. E de fato muita gente pensa assim, né? Quando atinge certos cargos. Porque você chegou ali, legal, mas agora? Você quer tomar decisões na empresa, tem algumas travas, porque aí a empresa tem uma cultura diferente. Sim. Então isso me deixava meio preso. Falava, puxa, mas eu quero fazer diferente, eu quero fazer assim. E aí, conversando com a minha esposa, logo que a gente começou a namorar, né, muitos anos atrás, ela falou assim, você vai ter que ter o seu negócio para isso. Não tem jeito. Ela me incentivou. Você vai ter que ter o seu negócio, porque na empresa das pessoas, você trabalhando para ela, você tem que seguir aquelas regras. Não tem autonomia, né? Não tem autonomia. Então, você, por mais um cargo alto que você tenha, não tem jeito. Você tem que ter o seu próprio negócio. E aí, onde o bichinho do empreendedorismo me mordeu, eu falei, cara, eu vou começar. E começamos, mas assim, com bastante dificuldade, porque quando você está numa grande empresa, você quer contratar, você fala assim, pô, regra, contrata. Toda a estrutura já Toda existe. Toda a estrutura já tá existe. Tudo pronto. Né? Então, quando você começa no empreendedorismo, é uma transição dolorosa, mas depois gratificante. E especialmente no Brasil é um desafio, né? No Brasil é o maior desafio que eu já encontrei. Olha que a gente empreende em outros países. Sim. É o maior desafio. Pela instabilidade econômica, jurídica, tributária, isso dificulta um pouquinho a vida do empresário, né? Qual foi o primeiro empreendimento, o primeiro negócio, aquilo que te tirou da CLT de fato, Will? Que me tirou da CLT foi uma empresa de manutenção e instalação de grupos geradores de energia. Né? Mas eu já tive outros negócios antes que eu atuava em paralelo. Ah, sim. Porque eu não queimei a ponte, já fui direto empreender. Eu ainda tinha medo. Eu ainda tinha medo. Na verdade, o medo, na verdade, me ajudou naquele momento. Claro. Né? Porque eu falei, caramba, eu vou sair, agora tem uma estabilidade, tem um salário, o que eu faço agora? Te deu um discernimento de levar algo em paralelo. E aí eu abri um CNPJ, inicialmente era para fazer eventos para o Sebrae, na época. Óbvio que deu tudo errado, eu não sabia como funcionava. Falei, caramba, eu sou instrutor do Sebrae, agora eu quero fazer eventos para eles, porque tinha uma demanda ali, eu identifiquei, falei, eu quero fazer eventos para vocês, organizar. Não sabia nada de organização de eventos. Só que minha cabeça, assim, eu trabalho em empresa, eu sei como gerenciar negócios. Claro. É só pegar isso aqui e aplicar lá. Só que não, né? Não é assim. Não funciona bem assim. Você tem que entender do segmento, tem peculiaridades, cultura daquele segmento que é diferente. Claro. Então deu muito errado. Mas o primeiro foi de manutenção e assistência técnica em grupos geradores de energia. De energia, muito bem. Como que a sua experiência prévia, auxiliando aí grandes empresas, influenciou a sua abordagem de gestão, estratégia e liderança ao fundar o seu próprio empreendimento? Veja, tem algumas formas de empreender, tanto no Brasil quanto em qualquer lugar do mundo. Na cara e na coragem, você vai lá e faz isso. Isso é experimenta. Experimenta, vai, tenta. A grande maioria dos brasileiros fazem isso. Sim, verdade. E, obviamente, que isso aumenta exponencialmente a chance de fracasso. Sim. Porque não planejou e etc. Segundo, que eu costumo dizer é o seguinte, olha, o cara é um pouquinho mais organizado e pensa mais no futuro. Fala, olha, como é que eu pego algo meio pronto, que alguém me dá um direcionamento? Que é o caso de franquia, por exemplo. Você tem um dinheiro, juntou um dinheiro, vou para franquias. Ainda assim, na franquia você não tem experiência prática, porque a franquia ainda dita algumas regras que você é obrigado a seguir.
Verdade. Então você não tem total liberdade, mas você já reduz um pouco a chance de fracasso. Sim. Uhum. E a terceira, que foi o que eu fiz, aprender com grandes empresas no negócio dos outros. E aí eu fui aprender mesmo. Se eu era da área comercial, eu queria aprender como o financeiro funcionava, como o jurídico funcionava, como a área de vendas, tributário, o RH, tudo. Porque eu sempre pensava em ter o meu próprio negócio. Claro. Então, sim. quando você tem o seu próprio negócio, você não tem área. É você. Empreendedor não tem área. Olha, eu verdade. sou especialista comercial. Então, você começa a se juntar com gente boa do financeiro, do tributário e tal. Mas você precisa entender. Não tem muito isso. Eu sou só comercial, eu sou só vendas. Sim. Essa terceira parte, para mim, é a mais segura. Que você aprende como o negócio funciona na prática, com o dinheiro dos outros, com os erros dos outros, você pode errar ali, Sim. né? E aí montar o seu negócio. Então, Perfeito. esse foi o caminho que eu segui. Eu achei mais Sim. seguro para mim, eu já conhecia muito de grandes empresas, tive essa carreira um pouco mais longa e consegui conquistar alguns cargos altos, e usei essa experiência para empreender. E talvez até esse momento de transição seja importante realmente para quem está pensando, o telespectador, em começar a empreender e talvez esteja trabalhando, pensa, poxa, eu preciso já de uma divisão aqui, né? Eu preciso parar de trabalhar e preciso empreender, e talvez você possa levar numa transição e isso seja mais sábio, né? Talvez esse não é o melhor caminho, porque quando você está numa empresa que ela já está constituída, muita gente não sabe da história que a empresa tem para chegar até ali. Sim. Ah, vou sair daqui e já vou construir o meu negócio. Olha, se prepara principalmente emocionalmente, porque o emocional vai contar mais. Sim, vai determinar talvez o sucesso até, determina, porque você não tem toda a estrutura num negócio novo que uma empresa, às vezes, de 10, 20, 30 anos tem. Já tem, perfeito. Quais foram os principais desafios que você enfrentou durante a transição de trabalhar para grandes empresas e para então se tornar um empresário aí de sucesso? Como que você superou esses desafios? O principal desafio foi emocional e psicológico. Por quê? Porque você está acostumado a ter uma segurança, você está acostumado, por exemplo, a ter uma estrutura. E quando você sai e tem o teu negócio, você olha e fala, tudo bem, agora eu quero contratar. Deixa eu chamar a diretora de RH. Mas não tem. Vou chamar o CFO para a gente falar de planejamento financeiro. Estratégico. Então, não tem. Não tem. Se tiver, tem meia dúzia de gato pingado ali que topou começar um negócio contigo. Isso. Se tiver. Então você descobre emocionalmente que aquilo é pesado, porque o cansaço físico, você dorme, descansa e está tudo bem. Mas o cansaço mental, emocional, psicológico, você fala, puxa vida, eu achei que de fato. meu negócio poderia começar como aquela empresa que eu fui diretor, que tem 2.000 funcionários. Sim. E a gente tem essa ilusão, quando a gente sai de um negócio e fala, não, mas eu fazia tão bem naquele lugar. Vai dar certo, não tem. Então, mas você não fazia tão bem sozinho. É isso. Não tinha estrutura lá, e agora não Exato, tem. porque você tem que entender, quando você é diretor de uma grande companhia, está dando muito certo, você não está fazendo aquilo sozinho. Claro, Às vezes você tem um 10, time. 15, 20 funcionários juntos. Quando você vai para o teu negócio, tem um sócio e uma secretária e vai começando o negócio ali. Então você tem que trabalhar por 2, 3, 4. Sim. Tem que trabalhar muito, não tem final de semana, porque você está começando o negócio. Está se dedicando, 100% full time. Então, o teu comportamento é muito mais emocional para fazer essa transição do que técnico. Porque técnico eu tinha o conhecimento técnico. Só que isso não foi determinante. Não foi, porque eu poderia contratar alguém com conhecimento técnico. Agora, o conhecimento emocional, psicológico, né? O negócio é seu, a responsabilidade de exato, dar certo é sua. Esse é o principal desafio. Muitas pessoas dizem que nada grande se constrói sozinho, né? Nada grande se constrói sozinho. Mas, de fato, para você começar algo grande, você começa sozinho. E talvez as pessoas não vejam esse começo realmente, né? Tem um referencial de uma grande empresa ou um grande empresário, mas não viram o começo. E o começo é solitário, né? Exato, é solitário e sofrido mesmo, como qualquer outro negócio, né? E detalhe, não é só o Brasil. O Brasil é um desafio um pouco maior. Mas não é só no Brasil. Quando você começa um negócio, você está sozinho ali. Mesmo que você tenha dinheiro para investir, funcionários, etc., você precisa ter cautela. Porque se você pegar todo o dinheiro e investir e falar, vou contratar um monte de gente, você nem sabe se o negócio vai dar certo, então você tem um pouco mais de cautela. Então esse cuidado é muito mais comportamental do que técnico. Perfeito. Porque tem muitos empresários, né, que começaram que sequer tinham conhecimento técnico. Eu conheço dezenas que sequer tinham conhecimento técnico, mas tinham conhecimento, o preparo emocional interpessoal. Perfeito. E aí contratou pessoas técnicas para fazer aquilo acontecer.
Então, óbvio que o conhecimento técnico é importante, não estou dizendo que não. Mas ele não é preponderante para o sucesso de um negócio, isso eu posso garantir. Perfeito. E hoje você atua em segmentos distintos, diferentes, né? Você conseguiria listar, você seleciona por qual critério, onde eu vou entrar, onde não, setores mais perenes ou não, setores que têm uma tendência maior de crescimento. Como que você faz essa avaliação e seleciona os setores que você quer estar? O setor que a gente quer estar, o que a gente define? Isso é uma cultura, né? Eu vim com esse pensamento e eu fui cascateando para os líderes da empresa. A gente entra em novos negócios que tenham sinergia com os negócios que já existem. Perfeito. Então, hoje a gente tem alguns segmentos, a gente tem blocos, por exemplo. A gente tem uma hold que aí tem 30 empresas aqui embaixo. São empresas pequenas, mas por bloco. Por exemplo, a gente tem bloco da área da saúde. Então, tem clínica médica, centro de diagnóstico aqui. Ah, legal. E aí tem bloco da área financeira, que aí tem securitizadora, fundo de investimento, financeira aqui, empresa de crédito. Só que por que a gente montou? Porque a gente viu uma necessidade de atender nas empresas. Exato. Perfeito. E aí a gente acaba atendendo o ecossistema inteiro e também o mercado. Então, como que a gente define um novo negócio ou um novo segmento que a gente vai entrar? Tem que ter sinergia com o que já tem. Precisa fazer sentido com o que já existe, já está rodando. Para depois a gente ir para o mercado. Claro que isso é agora que está um pouco mais maduro o negócio, a gente consegue ter essa cautela. Falar, não, peraí, atende o nosso ecossistema? Atende, legal. Então, a gente vai atender o nosso ecossistema e a gente vai se preparar para atender o mercado. A gente testa dentro de casa primeiro e depois vai para o mercado. Então, a gente tem essa facilidade com o ecossistema que a gente tem. Perfeito. E hoje se fala muito em equity. E você ter um equity. Então, por exemplo, um influenciador começa e ele começa o seu negócio ali, mas a linha de chegada dele talvez seja esse sistema de equity. Mas tem um passo a passo ali, né? Talvez você não pode pular etapas, né? Então... porque hoje eu falo de equity, por exemplo, há alguns anos, há mais de 10 anos. Sim. E isso tá parece novo agora. Parece novo agora. Agora. Mas é algo que os fundos de investimento, os private equity, os venture capital, por exemplo, já vem investindo há algum tempo, obviamente, né? Muito mais de 50 anos isso no Brasil, porque hoje é M&A, equity, as pessoas falam sobre isso. Mas antes era assim, olha, o concorrente é pequeno, está crescendo demais, eu vou absorver esse cara. Nada mais é do que isso. É compra das empresas para poder estruturar e fica mais econômico, porque o concorrente é pequeno e eu vou usar toda a minha estrutura, demito metade das pessoas e faço muito melhor com o time que ele tem. Então, nada mais é do que isso. É o trivial, o tradicional. Mas as pessoas colocaram mais romântico hoje essa questão de equity. Então, é algo que você precisa construir. Porque equity você traz o valor da empresa lá do futuro para o presente e vende para alguém, por exemplo. Essa é a intenção. Entendi. Porque o caminho da empresa é, ou você vai quebrar ou você vai vender. Isso, no fim das contas no fim das contas é isso. Não existe empresa mais de 100 anos, 150 anos como existia atrás. Algum tempo atrás. Né? Então, você prepara a empresa, né? enfeita a noiva, perdão pela linguagem aqui, mas enfeita a noiva para ela seguir o caminho e vender para alguém que sabe fazer melhor que você, que tem interesse em expandir aquele negócio. Perfeito. Olha, eu sei que você também está adorando a conversa. Eu também estou curiosa sobre vários pontos que a gente ainda tem para falar. Inclusive, a repórter Isabelle Almeida tem informações e dados muito interessantes aí sobre esse mesmo assunto e já é no próximo bloco. O programa Seu Direito em Pauta volta já. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao programa Seu Direito em Pauta. A conversa de hoje é com Will Simões, que é referência na área de gestão de pequenas e médias empresas, para conversarmos sobre gestão empresarial. Por isso agora eu converso com a nossa repórter Isabelle Almeida. Ela fez uma pesquisa e levantou dados interessantes sobre o empreendedorismo do Brasil. É com você, Isa. Olá, Elisiane, e a todos que nos acompanham aqui no programa Seu Direito em Pauta. O Brasil possui uma das maiores economias do mundo e uma maior diversidade dentro das empresas. No entanto, o país enfrenta a alta burocracia e instabilidade econômica, o que impacta a gestão de grandes e pequenas empresas. O país está experimentando um grande aumento no número de empreendimentos, com mais de 2,7 milhões de novas empresas estabelecidas apenas até agosto de 2023. No entanto, dados recentes do IBGE destacam uma preocupação.
quase metade desses negócios fecham as portas até 3 anos de funcionamento, enquanto os impostos elevados são apontados como a principal causa. E a falta de administração eficaz também contribui com um problema significativo para o fechamento dessas empresas. De acordo com o levantamento de 2023 feito pela Deloitte, empresas que realizam investimentos adequados na área de gestão de riscos e têm maior nível de maturidade, agilidade na tomada de decisões em ambientes de negócios cada vez mais instáveis. Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, Isabelle, por trazer esses dados que realmente enriquecem e muito a nossa conversa de hoje. Bom, Will, a gente percebe uma crescente aí no empreendedorismo brasileiro, mas infelizmente a gente não percebe essa mesma crescente na continuidade dos negócios. A que você atribui esses dados? Não só a falta de preparo, às vezes, dos empreendedores, né? Principalmente da grande massa dos empreendedores, porque querem iniciar um novo negócio e tal. Mas, na verdade, a instabilidade do país, né? Econômica, tributária, jurídica, isso atrapalha demais, porque você não tem previsibilidade. Você imagina só, um empreendedor abre um negócio, dependendo do segmento que ele está, uma decisão judicial, tributária, no dia seguinte o negócio dele acabou. Sim. Então, óbvio que essa instabilidade não é uma instabilidade, eu não estou aqui culpando o governo A, o governo B, isso é uma cultura do nosso país. Se você pegar desde os últimos 50 anos, há uma instabilidade, porque um governo é de um jeito, outro é do outro, e isso para um empreendedor é muito complicado, porque ele não sabe, né? Olha, eu vou virar a curva ali, eu não sei se é contramão, se tem um muro na minha frente ou não. Sim. Então isso é muito complicado para ele. E óbvio que também o preparo mais técnico, porque empreender não é só abrir o negócio e rezar para dar certo. Tem que ter um know-how, tem que ter um preparo, uma continuidade. Se preparar, né? Porque os desafios são diferentes de você ser um CLT e falar assim, olha, eu cuido somente desta área, somente deste segmento, né? Quando você abre um negócio, você cuida de tudo, inclusive de gente. Então, é um desafio bem complexo. Perfeito, Will. Como que você define a sua filosofia de liderança e como ela tem sido aplicada na gestão do seu próprio negócio? Minha liderança é voltada para resultados. Okay. Eu respeito todos os palestrantes, consultores que falam, olha, inverte a pirâmide, o monge executivo, eu respeito todos. Mas eu monto o negócio para gerar caixa. Claro. Empresa é constituída para dar dinheiro, né? E aí, obviamente, que minha liderança é voltada para resultado. A gente foca em meta, foca em resultado. Olha, a gente vai tratar todo mundo muito bem. Agora a gente sabe para onde a gente vai, a gente sabe nosso objetivo e sabe que tem que atingir aqueles resultados. Perfeito. Se tem que trabalhar mais, vai trabalhar mais. Se tem que, olha, fazer algo diferente que você nunca fez, vai ter que fazer. A gente tem que focar no resultado. Então, eu não romantizo demais a liderança, né? Há uma romantização da liderança nos últimos tempos. Mudou, exatamente, isso eu ia questionar. Olha, realmente tem mudado essa até abordagem funcionário, questão da hierarquia, né? Exato. Como que você enxerga isso? Eu acredito que quando você romantiza, você tem esses dados que a gente acabou de ver. Olha, mais de 60% das empresas quebram nos primeiros 2 anos de vida. Porque é romântico demais, né? A gente vê pessoas falando, às vezes nem tem uma empresa, e falando de liderança, de cultura empresarial. Cultura empresarial é, gente, vocês estão junto comigo? Vocês estão aqui, entre aspas, né, dedicando o tempo de vocês, o conhecimento de vocês. Nós temos um objetivo, é aquele. Para a gente atingir aquele objetivo, nós temos vários outros sub-objetivos aqui. Perfeito. Tá? E a gente tem que focar ali. Agora, olha, agora preciso... A empresa, todo mundo precisa vestir azul para isso. Olha, tem que pintar a parede de amarelo. Eu não trabalho dessa maneira. Meu estilo de liderança é focado em resultados. A gente precisa atingir metas. Perfeito. E essa objetividade é o que tem se provado eficiente nos seus negócios, né? A gente não enfeita muito nem vai no romantismo, não. Todo mundo já sabe o que tem que fazer, vamos junto. Aí a gente ajuda essas pessoas, obviamente, que é o papel do líder, né? Ajudar essas pessoas no nosso time a alcançar aquele objetivo junto. É o objetivo mais valioso, né, Will? Ninguém faz nada grandioso Sem realmente gente, sozinho, né? Empresa não é nada. Não existe. Um computador não vale nada, prédio não vale nada, gente. Perfeito. Quais estratégias específicas você implementou para garantir o crescimento sustentável da sua empresa, considerando sua experiência anterior em empresas de grande porte? Uma estratégia quase que única, mas ela vem se cascateando em todos os outros departamentos. Chama-se cultura da experimentação. Todo mundo da minha equipe já sabe quando eu falo sobre isso. Tem uma ideia, tem um projeto novo, executa, faz, com os mínimos de cuidado, obviamente, mas executa. O problema é que assim, a gente está acostumado a ir para a faculdade 20 anos atrás, falar, vou fazer um planejamento estratégico para 15 anos, 20 anos. Não tem mais esse tipo de manobra no país, não dá.
As Sim. coisas mudam diariamente. Então, eu quero tatuar no braço, cultura da experimentação. Tem um projeto, tem uma ideia, executa, faz. Deu errado, volta, corrige. Dá certo, não dá, joga fora e vai para outra. Então, é a cultura da experimentação. A principal estratégia de liderança minha é cultura da experimentação. Ainda que seja para testar um mínimo viável ali, Exato. mas você vai para a prática. Tem que ir para a prática, porque senão Sim. fica muito na teoria. E aí as coisas não acontecem. E quando não acontece, por exemplo, num país como o nosso, que muda as coisas diariamente, Sim. você perdeu o timing. Já Sim. aconteceu comigo. Eu já sofri muito sobre isso. Ter uma ideia maravilhosa, fiquei planejando, montando um planejamento estratégico de 5 anos. 6 meses depois, minha esposa é minha sócia de vida e nos negócios. 6 meses depois, um concorrente montou um negócio muito melhor que o nosso. E o nosso ainda faltava 4 meses para lançar. Porque precisava elaborar o Sim. sistema e etc. Sim. E montou um negócio muito melhor que o nosso. Ganhou todo o mercado, a gente ficou como segundo, não conseguiu ganhar nem 10% do que a gente queria. Por Por talvez quê? um preciosismo, um perfeccionismo Exato, que impediu de começar antes. Não é de que ir você pra não prática. tem que planejar e organizar o teu Claro, negócio, mas claro. o poder de execução, a gente perdeu isso. Um ritmo, um dinamismo é Exato, fundamental. é fundamental. Perfeito. Bom, como que a sua experiência internacional como investidor e conselheiro de empresas influenciou aí sua visão sobre oportunidades de negócios no mercado brasileiro? Justamente a cultura da experimentação. Perfeito, Eu lá aprendi fora. lá, porque a pessoa não fica, sabe, lapidando demais Sim. para poder executar. Tem uma ideia, organiza, fala, vamos testar. Que o conceito de MVP, que é o mínimo produto isso, viável, MVP. veio de lá. Então você montou um MVP, cara, testa. Deu errado, eles não ficam sofrendo por isso, né? Volta, vai pra Eu falo próxima. eles assim, mas é que a gente tem negócio em Luxemburgo e Mercado tem negócio nos Estados Unidos. Aham. Principalmente o americano. Dá errado, tá bom, ele vira, monta outro negócio e vai. É mais desapegado, É talvez mais as pessoas desapegado. tenham um apreço muito grande, isso atrapalha o Atrapalha dinamismo, demais. o resultado. Atrapalha demais. O brasileiro foi excelente esse ponto que você levantou, se me permite um parênteses, porque o brasileiro ele é tão apaixonado pelo negócio que quando você vai falar, quando ele fala assim, quantos anos tem a sua empresa? 20, está na hora de vender. E eu, É uma como ofensa assim, pra ele. vender a minha empresa? Eu falo, cara, se você não vender, vai quebrar. Ou você vai ter que fazer uma sucessão. Sim, sim. Ah, não, sim, sucessão não dá, porque os filhos não querem, já tem uns negócios. Então, você vai fazer o que com essa empresa? E você começa a estimular isso, provocar, e o empresário ele fica se mexendo na cadeira, resistente. falando, o que eu faço agora? Ele não sabe responder. Então é muito apegado, né? Então essa questão nos outros países mais desenvolvidos não tem essa maturidade, né? Essa emoção que muitas vezes é um motivador para ele começar o negócio, mas que atrapalha no meio do caminho para ele dar continuidade e encaminhar ou direcionar ela para aquilo que precisa. Em algum momento da vida ele vai ter que fazer isso. Exato, a paixão é importante, Isso, né? Olha, isso. para você ter o gás para começar o teu business. Mas o excesso dela O para te deixar excesso pegado. dela, vai acabar te atrapalhando, porque você vai ficar com ele e pode morrer abraçado, né? Verdade, Esse é o verdade. problema. E não se leva a nada daqui, nem negócios. Exato. Quais são as principais diferenças, Will, que você identifica entre as práticas de gestão e investimento em empresas brasileiras em comparação com aquelas em outros países? Acho que já falamos um pouquinho, mas tem outras diferenças aí sobre esses negócios aqui e no exterior? Tem o comportamento, por exemplo, vamos usar o queridinho, né? Os Estados Unidos, todo mundo Sim. fala sempre mais dele, mas tem outros países maravilhosos para empreender. Mas os Estados Unidos é um país que você tem previsibilidade. Você monta um negócio, você pega um fluxo de caixa dos Estados Unidos, a chance de acontecer é de 90%. Sim. De 90%. Caramba. Porque o dólar não vai sair de 5 para 2,5 amanhã. Sim. Agora, o dólar pode sair de 5 para 7 e o real Pode, você tem um problema amanhã. Pode. Você tem um problema sério. Então, essa previsibilidade, por exemplo, ajuda demais o comportamento americano. Falar, peraí, eu vou planejar dessa maneira e eu já vou executar. Posso contar com isso. Posso contar com isso, porque a chance de mudança, o sistema tributário americano, eu vou mudar totalmente, o imposto novo. Pode acontecer, mas é muito mais difícil, isso levaria alguns anos. Né? Sim. O judiciário, já está tudo certinho, contrato vale nos Estados Unidos. Contrato nos isso Estados é Unidos importante. vale. Assinou o contrato, você vai, se o cara te executar, vai ser julgado, sim, o contrato. Segundo o contrato. Né? Aqui é um pouco mais difícil, porque tem as interpretações, aí Sim. tem as manobras, enfim. Né? Você como jurista também sabe disso. Sim. É, um pouco mais difícil. instável, né? Isso para o empresário é fundamental, essa Então, estabilidade. trazer essa previsibilidade, por exemplo, esse preparo para cá, óbvio que facilita as Claro. empresas. Porque você muda o teu comportamento Sim, como de empresário acordo. de acordo com o desafio do teu negócio. Você traz essa experiência de lá para cá. Claro. Tem que trazer o que é bom, né? Sim, com Isso certeza. ajuda. Os fundos de investimentos grandes do Brasil, que estão instalados no Brasil, começam a investir lá fora. Ah, sim, Eles sim, ganham sim. menos, mas é mais seguro.
Claro, Se um fundo claro. de investimento ganha aqui, por exemplo, vai investir 100 milhões de dólares num negócio, 100 milhões de reais num negócio, a chance dele ganhar 15% ao ano é X. Ele prefere pegar esses 100 milhões, por exemplo, investir lá fora e ganhar 7. Por conta Porque da lá o segurança. 7 é 7. Aqui o 15 pode virar 2 ou negativo. Ou corroer. Claro. Então, Sim. óbvio que aí a gente tem esses contatos lá fora, a gente traz esse mundo, né, da previsão para dentro do negócio que eu estou aconselhando e falo para o fundo, olha, ao invés de você investir lá fora, investe aqui que a gente está organizando desta maneira para ter um pouco mais de previsibilidade. Bom, Will, para a gente finalizar, quais conselhos então você daria para outros profissionais, até futuros empreendedores que estão considerando aí essa transição do mundo corporativo para o mundo empresarial? Eu diria que primeiro tem que aprender muito onde você está. Não fica focado no seu departamento. Porque quando você fizer essa transição, sair da empresa, onde você é funcionário, para empreender, você não vai ter departamento. Se você não aprender os outros departamentos, que é o famoso job rotation, que você faz um job rotation, pede isso para o RH, vê se é possível, para você aprender sobre toda a empresa, o ciclo de toda a empresa. Vai dar conselho. É aí você começa o teu negócio com um pouquinho mais de chance de dar certo. E para finalizar, assim, o emocional precisa entender que, olha, não é igual a empresa. Vai ser não muito mais vai ser exigido. Muito mais exigido, porque você não vai ter toda aquela estrutura. E quando você erra no teu negócio, sai do seu bolso. Quando você erra no negócio dos outros, o máximo que pode acontecer é você ser mandado embora. Obrigado, Will, por conversar com a gente. Muito Conversa obrigado. extremamente interessante e valiosa aí para novos empreendedores que certamente aí surgirão conosco. Bom, você que está em casa, já pensou em começar a investir de forma simples, segura, construindo um futuro melhor e mais digno para você e para sua família? Foi pensando exatamente nisso que foi criado o CIA, Clube Investidor Águia, para quem quer aprender a investir, recebendo sua segunda renda todos os meses, mesmo sem experiência ou conhecimento prévio sobre finanças ou investimentos, mas visando a sua independência financeira. Para saber mais, aponte a câmera do seu celular agora para o QR Code que aparece na tela ou entre no site que aparece para você agora. Quero agradecer também aos nossos apoiadores, CF Home Design, com esse mobiliário maravilhoso, e ao Quadro Shop, por esses quadros belíssimos que enfeitam, embelezam, tornam ainda mais agradável aí o nosso cenário. A mais completa loja de quadros de Curitiba. Agora um recado para você que é empresário. Sabia que a sua marca pode aparecer aqui no programa Seu Direito em Pauta? Sua empresa e o seu negócio podem estar conosco através de parcerias, apoio e cotas de patrocínio. Como? É só entrar em contato agora através dos endereços que aparecem no vídeo. Gostou desse programa? Então já nos siga nas redes sociais, no Instagram Seu Direito em Pauta, como aparece na tela para você, e também em nosso canal do YouTube, onde você pode conferir esse e outros programas. Seu Direito em Pauta, porque a informação é a sua maior aliada. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá!